Olá, aluno interativo, eu sou Rodolfo Hiroshi, professor de História do Ensino Médio. Trabalharemos hoje o assunto Brasil Colonial do terceiro ano. Aluno do terceiro ano, se liga que História do Brasil é um dos assuntos mais cobrados no Enem. Então a gente vai trabalhar exatamente hoje com o Brasil colonial e eu já começo a aula com o mapa aqui das grandes navegações, que é exatamente esse contexto europeu. É extremamente importante compreender o que está se passando na Europa para que especialmente os portugueses, de forma pioneira, vão subir em caravelas, em navios e vão acabar descobrindo outros continentes, descobrindo e ocupando e colonizando outros países, ok? Então nós temos aqui já, para entender um pouco mais sobre esse contexto europeu, lembre-se da questão econômica. A Europa vivencia nesse momento o chamado mercantilismo. Então, esse nome provoca medo em alguns, mas o mercantilismo simplesmente é a prática mercantil, é a atividade econômica promovida durante esse período aí dos séculos XV e XVI, exatamente concomitante com o descobrimento do Brasil, com o descobrimento da América, tá? Então o mercantilismo ele tem uma característica que eu vou frisar aqui, que é bem importante, que é a questão do metalismo, também chamado bulionismo. Então o que é isso? Na verdade, esses países europeus acreditavam que os metais preciosos é o que transformam a economia ou tornam um país ricamente econômico. Então, na verdade, um dos motivos principais da vinda desses europeus para outros locais é exatamente a busca de metais preciosos. O contexto europeu também é um contexto de fim de Idade Média, começo de Idade Moderna, marcada aí pela formação dos estados nacionais absolutistas. É um momento onde surge França, Inglaterra, conforme nós os conhecemos, de forma mais organizada, com cobrança de impostos, com a presença do Estado, tá? E o nome disso aí na política é absolutismo. Então nós tínhamos um rei com poder absoluto que mandava, que dominava aí esses países, ok? Então esse é um contexto das grandes navegações, e aí nós temos que entender que, diferente do que os antigos professores ensinavam, o descobrimento ele não foi por acaso, tá? O Pedro Álvares Cabral ele não veio sem querer descobrir o Brasil. Na verdade, sabemos hoje que havia já uma intenção nesse descobrimento. Isso é comprovado através de documentos. Então eles vieram para cá já para efetivar a ocupação desse território, ou pelo menos o domínio desse território, que virá a ser chamado posteriormente de Brasil, certo? Então, com a descoberta da América, em 1492, com essa disputa já que houve antes do próprio descobrimento do Brasil, gerou o que nós chamamos de Tratado de Tordesilhas, que é exatamente o tratado que vai dividir o mundo recém-descoberto entre as duas grandes potências europeias daquela época, que eram as potências ibéricas, Portugal e Espanha. Então nós temos aquela divisão tradicional feita no Tratado de Tordesilhas, a 370 léguas a leste, terras pertencentes a Portugal, e 370 léguas a oeste, as terras pertencentes à Espanha, certo? E aí é o seguinte, um fato curioso é que o Tratado de Tordesilhas ocorreu antes do próprio descobrimento. E um outro evento que ocorreu antes do descobrimento do Brasil pelos portugueses foi que os portugueses conseguiram chegar nas Índias, que era exatamente onde eles queriam chegar, tá? Qual era o objetivo de se chegar nas Índias? O objetivo era simplesmente o objetivo comercial. Era atingir esse local, pegar alguns produtos, que eram as famosas especiarias, levá-los de volta para a Europa e, através da venda desses produtos, conseguir lucro. Nós estamos falando aí do primeiro momento do capitalismo, que é exatamente o capitalismo mercantil, que é o mercantilismo falado já nessa aula. E aí nós temos também, com a chegada dos portugueses nas Índias, 2 anos depois, 1500, data oficial, 21 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, efetivando esse descobrimento. Então nós temos aqui, de 1500 até 1534, nós temos esse período chamado de período pré-colonial. Porque na verdade é o seguinte, a chegada dos portugueses ela não proporcionou uma colonização imediata. Inicialmente eles não tiveram interesse em colonizar o Brasil, é tanto que esse período é chamado de período de abandono pelos portugueses. Por que não houve nesse período o interesse de colonizar? É principalmente por eles não terem encontrado aqui
metais preciosos. Então, esse fato vai acabar gerando esse período de abandono. Além do mais, era um período em que Portugal já estava fazendo comércio com as Índias. Então, ele estava tendo lucro nesse comércio lá com o Oriente, tá? Então, esse período pré-colonial, falta de interesse da coroa portuguesa. Nós temos aqui o primeiro ciclo econômico do Brasil, que é exatamente o ciclo do pau-brasil. Então, eles não vieram à toa, eles acabaram fazendo essa relação com os habitantes nativos, os índios, através de uma relação chamada de escambo, tá? Então, não se confunda, não houve inicialmente escravização indígena, tá? Houve uma relação de escambo. O que é escambo? Troca de produtos. Então, eles trocavam as famosas quinquilharias, espelhos, ferramentas, pela extração do pau-brasil feita por esses nativos, tá? Então, o ciclo do pau-brasil era realizado através do escambo com os índios, certo? Então, de forma geral, lembre-se que o período colonial brasileiro, ele vai ali de 1500, descobrimento por Pedro Álvares Cabral, até 1822, momento em que ocorrerá a independência brasileira com Dom Pedro I. Mas nesses 322 anos ocorreram ainda muita coisa. Então a gente precisa lembrar que há uma formação intensa aqui dessa colônia brasileira, que nesse momento não deve ser entendido como o país Brasil como nós o conhecemos, tá? Nesse momento aqui o Brasil ele simplesmente é uma extensão do vasto império português. Então, no sentido geral, nós temos uns primeiros momentos aqui, um período pré-colonial, nós temos a formação das famosas capitanias hereditárias, que na verdade vai ser a necessidade de Portugal colonizar o Brasil. Por que Portugal decidiu então colonizar o Brasil? Principalmente por causa da atividade dos chamados corsários, por causa da pirataria, por causa da invasão promovida por outros países da Europa, principalmente os franceses. Lembre-se que os franceses estiveram presentes aqui durante esse período, também fazendo excelentes relações com os indígenas, tá? Então nós temos aqui a formação das capitanias hereditárias, capitanias essas das 15, a ampla maioria não deu certo, 13 deram errado, tá? Então nós temos aí finalmente a presença da coroa portuguesa no Brasil através do governo geral, mas isso só em 1549. E aí nós temos um evento bem curioso na história europeia que influenciará, de certa forma, que é a história do Brasil colonial, que é a chamada União Ibérica. É o período em que o rei espanhol acaba se tornando também um rei português, gerando aí uma união entre essas duas coroas, tá? Mas a nível Brasil, a influência não foi tão grande assim, na verdade continuaram as atividades de capitania hereditária, de donatários, a doação das terras, chamadas de sesmarias, das quais veremos com mais carinho durante as aulas, tá? Mas essa União Ibérica durou exatos 60 anos, e o fim da União Ibérica, na verdade, vai acabar gerando um confronto com os inimigos espanhóis. Então, peraí, vamos lá, vamos recapitular. Eu estou falando que o Brasil, colônia portuguesa, vai ter um período em que será praticamente dominado pelos espanhóis, porque estes são também os reis de Portugal, tá? Os inimigos dos espanhóis são os holandeses. Então nós temos aí a União Ibérica gerando um conflito entre espanhóis, portugueses e os holandeses, que vai acabar gerando também a invasão holandesa aqui no Brasil, especialmente aqui na nossa área aqui da Paraíba. Então nós temos o período do chamado Brasil holandês. Então nós temos de 1630 a 1654 aí uma presença holandesa muito forte aqui nessa região do Nordeste. Qual era o objetivo dos holandeses? Era colonizar o Brasil? Não, eles queriam apenas dominar as áreas produtoras de cana-de-açúcar, tendo em vista que os holandeses eram quem realmente lucrava com essa produção de cana-de-açúcar, tá? Então, no caso, nós temos, com a expulsão dos holandeses em 1654, inclusive já o declínio da economia açucareira, certo? Por quê? Porque os holandeses passarão a produzir cana-de-açúcar nas chamadas Antilhas, que hoje é a região aqui da América Central conhecida como Caribe. Então, a partir daqui, nós temos o período da administração do Marquês de Pombal, lá em Portugal, que vai gerar grandes transformações e reformas aqui no Brasil também. Nós temos já o período das chamadas, dos movimentos sociais emancipacionistas, então nós temos a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, então nós temos alguns movimentos sociais extremamente potentes que veremos com mais cuidado durante as aulas, tá? E, finalmente, nós temos aqui, a partir de 1808, a vinda da família real, já durante o governo do rei Dom João VI, que vai gerar, aí, de certa forma, já uma quebra com o pacto colonial e uma transformação nesse Brasil colonial para o Brasil imperial, que é exatamente a próxima fase da nossa história, certo?
Então, já caminhando para o final aqui, esse aqui é a imagem das 15 capitanias hereditárias, lembrando que aqui é o Tratado de Tordesilhas, tá? Posteriormente, terão outros tratados que vão dar posse a realmente quem está presente nessa região, que são os portugueses, que vai acabar configurando o território atual do Brasil. E nós temos aqui, de forma resumida, os chamados ciclos econômicos, tá? Que são as economias que se desenvolveram aqui durante o período colonial. Nós temos primeiro o pau-brasil, como já foi visto. Nós temos depois a super importante ciclo econômico açucareiro. A cana-de-açúcar, na época, ela proporcionava, através do açúcar refinado, o chamado ouro branco. Chegou a valer, inclusive, a peso de ouro mesmo, lá na Europa. E essa economia açucareira gera duas outras economias, que é a pecuária, tá? E gera outra economia, que é a escravidão negra. A gente vai entender depois porque que houve essa transição da mão de obra indígena para a mão de obra negra africana escrava, tá? E a última economia importante do período colonial é a mineração. Finalmente encontram ouro, encontram diamante depois, e isso gera até uma transformação enorme, aí, uma urbanização de uma área mais central do Brasil que outrora não tinha. Então nós temos aqui, já falando dessa urbanização dessa sociedade, duas sociedades geradas, uma pelo açúcar e uma pelo ouro, extremamente importantes desse período. Sociedade do açúcar, uma sociedade mais rural, era uma sociedade mais escravista e agrária. É uma sociedade basicamente dividida aí em senhores de engenho e escravos. Havia alguns homens intermediários livres, uns ferreiros, capatazes, carpinteiros, mas eles eram uma minoria dessa sociedade. É uma sociedade extremamente patriarcal, no sentido em que o senhor de engenho, o dono do engenho, ele é a expressão do poder político, religioso, ele é o grande poderoso. Então, a partir do século XVIII, nós temos aí o ouro e os diamantes sendo encontrados na região do atual Minas Gerais, aquela região do Centro-Oeste, que vai acabar gerando uma nova sociedade, uma sociedade mais urbana, devido à intensidade da ocupação dessas regiões. Obviamente, houve uma urbanização acelerada dessas regiões, tá? Então, essa população urbana vai ter uma mobilidade social maior, então é possível encontrar ouro, é possível ficar rico, talvez, tá? Alguns dizem, inclusive, que esse é o começo da classe média, pois, além dos escravos, havia alguns trabalhadores livres. E, para finalizar, eu não posso deixar de mostrar aqui duas imagens, duas pinturas, na verdade. Uma do Jean-Baptiste Debré, que é um francês, tá? Que é o cara que retratou essa sociedade colonial, que é uma sociedade mais típica aí do açúcar, senhor de engenho, com sua família, com os escravos, e uma outra pintura já mostrando aqui o Tiradentes decapitado, o Tiradentes retratado pelo Pedro Américo, e que na verdade vai ser feito bem posteriormente, essa pintura ao período da qual retrata, na verdade quase 100 anos depois, que já é inclusive tentando resgatar o valor de um herói que durante a colônia quis trazer um movimento republicano, mas essa república ainda vai ter que esperar um pouquinho para ocorrer, pois ainda teremos o período da monarquia brasileira, que é a próxima fase. Então, essa e outras aulas você pode acompanhar pelo nosso site e, obviamente, durante as nossas aulas normais aqui na escola. Então, um grande abraço e até a próxima.